e que você possa ser impactado hoje com o poder da palavra do nosso Deus e que ela venha falar grandemente ao seu coração nessa noite. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15. Vencendo as adversidades. Quando nós falamos sobre vencer a adversidade, vencer o dia mal, vencer as lutas do dia a dia, quem não as tem? Muitos estão lutando nesse momento, uns pela saúde, outros por emprego, outros pelo ajustamento familiar. Todos nós em algum momento estamos lutando para conquistar alguma coisa, para sair da condição na qual nós nos encontramos, buscando sempre uma perspectiva de algo melhor, de dias melhores. Quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler agora, eu entendo que tudo que é bom é odiado por tudo aquilo que é mal. Há um contraponto aqui, um paradoxo enorme. O texto diz que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Não há. Não há comunhão entre trevas e luz. E são batalhas que precisamos vencer todos os dias. Então não há comunhão, não dá para ter relação. Ou nós vamos nos devotar a um e odiar o outro, porque amar os dois será impossível. Então, se você quer vencer a adversidade, você precisa agora se posicionar do lado de quem você quer estar. De Cristo ou do maligno. Quero dizer para você que, como eu já disse em muitas ministrações, e permita-me dizer a você mais uma vez, o muro já pertence ao inimigo, o muro já é dele. Então é hora de nós decidirmos e nos posicionarmos em favor de Cristo. Se eu entendo que tudo que é bom é amado por tudo que é ruim, tudo que é mal, então eu preciso sim tomar uma posição na minha vida. Mas eu quero também dizer para você que a guerra sempre precederá o nascimento de um milagre. Sempre que você estiver próximo a conquistar uma vitória, a conquistar algo que você tanto almeja, saiba, não haverá essa vitória sem antes uma luta, sem antes um combate. Quando Paulo disse em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então eu e você entendemos hoje que nós estamos ainda combatendo um bom combate. Uns contra os vícios, outros contra problemas familiares, desajustamentos, vícios, enfim. Não é tempo ainda de dizer combati, mas estamos combatendo um bom combate. Assim eu espero. Então nós analisamos que a luta, esses embates que você enfrenta em todo o tempo e você pensa, meu Deus, quando isso vai acabar? Mas eu quero que você olhe por uma outra perspectiva. As lutas significam que você ainda não foi vencido. Se você ainda está lutando, se você ainda está batalhando, é porque você ainda não foi vencido. Então creia nisso nessa noite. Então nessa introdução, o que eu quero que você entenda? Tudo que é bom, haverá um contraponto, haverá um adversário, ok? As guerras sempre cercarão o nascimento de um grande milagre. E se você está em batalha, se você está dizendo, pastor, estou lutando e muito, isso significa que você ainda não foi vencido. Por isso você ainda continua combatendo um bom combate. As adversidades, na verdade, são oportunidades divinas para nos exaltar publicamente. E eu quero lhe dar alguns exemplos. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 24 e 25, a Bíblia diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então o que eu aprendo aqui? Aquela luta que Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, enfrentaram ali, aquela luta aparente, uma prova de fogo, nada mais foi do que uma oportunidade para que Deus fosse exaltado através da vida deles. Então eu quero que você nessa noite entenda que talvez essa luta que você está passando, eu não duvido que ela não seja difícil, eu não duvido que ela não seja terrível, mas também quero dizer para você que através do que você está passando, é uma oportunidade para que Deus seja exaltado através da sua vida, através de você. Aqui o que me chama a atenção dentro do hebraico, que a 4ª letra do alfabeto hebraico é a letra Dalet. E a letra Dalet no hebraico, ela representa uma porta. O interessante é que no tetragrama, que é o Yaver, que é o Yud Re Vav Re, quando você acrescenta a letra Dalet ali, no nome de Deus, no caso Yaver, a adição da letra Dalet, você sabe qual nome se dá ali? Yehudá, ou seja, Judá, exatamente da tribo na qual veio o nosso Salvador. Jesus é o leão da tribo de Judá. O que eu quero que você entenda, se Jesus é o 4º homem, e aqui o texto diz, então eu creio que é, e o Nabucodonosor teve essa visão, ele disse: opa, lançamos 3, atados, amarrados, mas agora eu estou vendo 4 homens passeando, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. O 4º homem, a 4ª letra é o Dalet e é uma porta. Jesus no Evangelho de João capítulo 10, 9, ele disse: eu sou a porta, e quem passar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é o 4º homem nas fornalhas ardentes da nossa vida. Jesus é a porta no meio da adversidade. Jesus é aquele que protege você, querido, diante dos embates da vida, diante dos desafios que a vida, situações, circunstâncias nos colocam. Ele é aquele que nos permite entrar numa situação difícil e sair do outro lado muito melhor do que quando adentramos, e com um único propósito: a adversidade serviu aqui para que o nome de Deus fosse exaltado na Babilônia através destes homens aqui, Ananias, Misael e Azarias. E também no capítulo 6 de Daniel, se você acompanhar comigo aí, o versículo de número 22 e 23, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em seu Deus. Eu quero dizer para você que essa adversidade, essa luta, esse momento difícil que Daniel passou, Deus foi exaltado através dessa situação. Por quê? Porque Daniel não cedeu, Daniel não fez concessões, Daniel não vendeu-se aos outros, ou seja, ele não se corrompeu, e através da luta, através da adversidade, o nome do Senhor foi também exaltado no governo de Dario. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmão, em nome de Jesus, que essa luta
que você está passando, não entenda isso como ato punitivo, não olhe para isso como, nossa, tudo de errado só acontece comigo, todo mundo é bem sucedido menos eu, tudo dá certo para todo mundo menos para mim. Pelo amor de Deus, querido, não olhe nessa perspectiva, mas encare essa situação como uma oportunidade para que Deus seja exaltado através da sua vida, para que o nome de Deus seja honrado através de você, como foi por Sadraque, Mesaque e Abednego, e como foi também por Daniel. Que Deus seja exaltado através dos problemas que você enfrenta. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, a Bíblia também me mostra algo fantástico no versículo 5 e 6, que diz assim: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aqui o apóstolo Paulo enfrentou um naufrágio. O navio no qual ele estava afundou. E a Bíblia me mostra aqui, no versículo 37 do capítulo 27, que estavam naquele navio 276 pessoas ao todo, nenhuma se perdeu. Quando Paulo então desembarcou ali na ilha de Malta, agora nadou até lá, usando os destroços do navio para chegar até lá, é o que diz aqui a narrativa do texto. E quando ele está pegando alguns cavacos de pau para fazer uma fogueira para se aquecer, Paulo não percebeu que havia uma serpente ali, uma víbora, que o picou. Na hora os homens daquele local disseram: escapou do mar, mas não escapou de Deus. Então eles ficaram esperando que Paulo morresse. Era uma adversidade, era uma luta? É claro que sim, mas ele mostrou-se da maneira que, como sempre, comportou, sereno, tranquilo. Você sabe por quê? Porque quem tem Deus na vida não se desespera diante das lutas, nem diante das adversidades. Paulo continuou tranquilo, fazendo o que estava fazendo, e através daquele naufrágio, através daquele problema, através daquela adversidade, o nome de Deus foi honrado aqui, e Paulo pôde pregar Jesus naquele local e levar muitas pessoas ao conhecimento de Deus, através de quê? De um problema, através de quê? De uma adversidade. Então, querido, eu quero que você entenda nessa noite que problemas e adversidades são métodos que Deus usa para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E quando nós começamos a entender isso, então, em segundo lugar, as adversidades também vão expor relacionamentos desonestos. Verdade. Quando a adversidade vem, quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, descobrimos de fato quem está do nosso lado e quem não está, quem torce pelo nosso sucesso e quem não torce. Se você for comigo aí para o livro de Juízes, é o 7º livro aí do Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 18 e 21, diz assim: vindo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Aí então Dalila o fez dormir sobre Sansão, sobre os seus joelhos, sobre os joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Os filisteus estavam pressionando Dalila. Agora eles oferecem dinheiro. Ela aceitou. Ela aceitou o dinheiro dos filisteus. E essa luta, esse conflito que Sansão estava passando por pressão de Dalila,
de todos os dias, como diz aqui o versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras. Apoderou-se da alma de Sansão uma angústia de morte. Ele está angustiado de tanta pressão. Sansão cedeu. Sansão cedeu. Consequentemente, teve seus olhos vazados e foi virar uma pedra de moinho no cárcere. Às vezes, quando nós enfrentamos determinadas lutas, determinados problemas na nossa vida, percebemos quem está do nosso lado e quem nunca esteve. Aqui então nós percebemos que, se eu fosse dar um tema para a mensagem de Sansão, eu poderia colocar o seguinte tema: dormindo com o inimigo. Ele só foi ver de fato quem era essa mulher quando ele já estava com os olhos vazados, empurrando uma pedra de moinho no cárcere. Querido, é nas adversidades, é no dia mau, é no tempo da crise, é na luta e na adversidade que nós vemos quem são os nossos amigos e quem são apenas colegas, quem realmente está conosco e quem não está. É quando tudo, meu irmão, começa a desmoronar, quando o nosso mundo vira de ponta cabeça, é que nós vamos perceber quem está conosco e quem nunca esteve. É assim que funciona. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 11 ao 12, o versículo 15, eu vou sintetizar para ganhar tempo. A adversidade veio, o navio estava sendo jogado de um lado ao outro, os marinheiros estavam lançando as suas cargas ao mar, e de repente tiraram a sorte caiu em Jonas. Então agora eles sabiam que o causador do problema era Jonas, porque estava indo na contramão de Deus, daquilo que Deus queria para a vida dele. Então eu quero dizer para você que as adversidades revelam os relacionamentos. Aquela tempestade que quase afundara aquele navio serviu para mostrar que Jonas não deveria estar naquele navio. A minha pergunta para você que está me assistindo agora: quem você está permitindo entrar na sua vida? Quem você está permitindo compartilhar da sua vida pessoal, dos seus segredos? A quem você anda abrindo o teu coração? Se enfrentar uma tempestade, não assuste se de repente tiver um Jonas escondido no porão da sua vida, lá camuflado, comprometendo a viagem, dando prejuízo. Querido, adversidades são oportunidades para descobrirmos quem está conosco contribui para o nosso sucesso, para a nossa viagem ou para afundarmos mais rápido. Então nós precisamos entender isso aqui. As adversidades exigem uma dependência total da voz de Deus. Quando a adversidade chega, você tem que declarar de fato em quem você confia. O salmista aqui no Salmo de número 119, Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, versículo 92, diz assim a palavra de Deus: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia, na minha adversidade, nos meus problemas. Ou seja, vamos simplificar, se não fosse a sua palavra, eu já teria morrido há muito tempo. O que nos mantém de pé diante da adversidade, querido, é a palavra do nosso Deus. O que nos mantém firmes diante das lutas da vida é a palavra de Deus. Já teríamos perecido há muito se não fosse a palavra desse Deus. O Salmo 119, o versículo 67, a Bíblia diz assim: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua lei. A adversidade me faz aproximar de Deus, meu irmão. As lutas nos aproximam de Deus, essa que é a verdade. Muitas pessoas, quando está tudo bem, quando está tudo dando certo, costumam nem lembrar que Deus existe. Mas quando vem os problemas,
Daqui a pouquinho começam a surgir as lutas, as adversidades chegam, então nós nos lembramos, meu Deus, tem misericórdia. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, em nome de Jesus, as adversidades nos aproximam de Deus. Foi por necessidade que os irmãos de José desceram ao Egito. Se não assim fora, não teriam ido. É por necessidade, por dificuldades que muitas pessoas se aproximam de Deus. É por enfrentar lutas, as pessoas se aproximam de Deus. Quando está tudo muito bom, quando está tudo muito legal, as pessoas costumam a se esquecer de Deus. O Salmo 42, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti suspira a minha alma, ó Espírito de Deus. Assim como a corça no deserto, ela sabe que se perder a direção da água, ela vai morrer. Assim também somos nós, queridos, eu e você. Se no deserto dessa vida, diante das lutas e adversidades, perdermos a direção de Deus, acabou para nós. O que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes é Jesus Cristo. O que nos mantém firmes é o nosso Deus. Então as adversidades são oportunidades para que Deus seja exaltado através de você, para revelar os relacionamentos desonestos, quem está com você e quem não está. As adversidades também nos mostram aqui, querido, que precisamos depender de Deus totalmente. Mas mais, as adversidades também são imãs que atraem pessoas boas. É na adversidade que pessoas de Deus se aproximam de nós. Quando você olha aí comigo em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1 e 3 diz assim, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 3 diz, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha bem, e essa aliança entre Jonatas e Davi serviu em muitas vezes para que Jonatas avisasse Davi, foge porque meu pai quer lhe matar. Foge, Davi, que meu pai está vindo contra você. Então, a adversidade também atrai pessoas boas para estar do nosso lado. E eu quero abrir aspas aqui nessa mensagem, mais uma vez, para falar desse amor entre Davi e Jonatas. Também descrito aqui no capítulo 21, ok? De Samuel, quando diz que Davi amou a Jonatas mais do que a muitas mulheres. E aí o grupo LGBT, a turma que gosta de dizer que a relação de Davi era uma relação homoafetiva, é porque nunca estudaram o texto no hebraico, o texto no original. Existem 3 conotações hebraicas para amor. Uma é raiá. Raiá é amor amigo, é amizade. O segundo nível é o que aparece nesse texto aqui, ahavá. Então, queridos, se eu entendesse que o texto dizendo que Davi amou a Jonatas mais do que a muitas mulheres, e o termo aqui é o ahavá, aqui também diz que Saul amou a Davi, e a mesma expressão hebraica também é usada, ahavá. Então eu poderia dizer que seria um triângulo amoroso, o que não é verdade, porque ahavá é amor de compromisso, não tem nada com conotação sexual. E também a terceira palavra é dod. Dod. Dod é o amor, sim, sexual. Aí é de junção carnal, o que não se aplica ao texto. O texto aqui me mostra que dentro das adversidades,
Jonatas se aproximou de Davi. Então eu quero que você entenda que nos dias maus, quando as lutas vêm, quando as crises sobrevêm, também conhecemos pessoas que estão do nosso lado, que nos apoiam, que nos ajudam. Como ministrei, amigo é aquele que me ajuda a andar quando eu não posso caminhar com as minhas próprias pernas. E há amigo mais chegado que o irmão. Mais vale, não é, um vizinho perto do que um irmão longe, porque o parente mais próximo é o seu vizinho. E é na hora da adversidade que nós o encontramos. Sim ou não? Então, é isso aqui que nós estamos vendo. Lá no livro de 1 Reis, também nós encontramos uma outra passagem bem interessante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, diz assim, 1 Reis 17, 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Presta atenção, uma viúva que vai fazer uma comidinha para ela, para o menino comer e já era. Deus está dizendo, essa mulher vai ser canal de provisão para você. É crise. Elias estava enfrentando um momento difícil, era seca. 3 anos e meio sem chuva. A crise estava lá, diversidade atacando. E aí nós vamos ver que no mesmo capítulo, agora do versículo 13 ao versículo 15, diz: Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e a sua casa, muitos dias. Aquela luta, aquela crise, serviu para que aquele homem de Deus fosse canal de provisão para aquela mulher. Querido, é na crise que nós conhecemos pessoas que, se fosse num outro momento, nós não as conheceríamos. A crise revela quem está do nosso lado e quem não está. A crise revela quem é o nosso amigo e quem não é. A crise vai mostrar quem está conosco porque nos ama, ou quem está conosco ou estava só por interesse. Essa aqui é a função da crise. Em quinto lugar, querido, as adversidades aumentam a sua precisão e atenção aos detalhes. É quando tem alguém no teu calcanhar, é quando tem alguém te pressionando, é quando você está enfrentando uma luta lá no seu trabalho, alguém agora está catando tudo que é detalhe que você está fazendo, é que você começa a fazer com mais excelência. Você começa a fazer com mais exatidão, você começa a fazer com mais precisão. Então aquela pessoa que você está julgando se é alguém que está lhe prejudicando, não, aquela pessoa está fazendo você buscar a excelência. Tudo depende de como você encara. A maioria das pessoas vai encarar como? É perseguição. É o tempo todo no meu pé, é o tempo todo me cobrando, é o tempo todo me fiscalizando, é o tempo todo olhando o que eu estou fazendo. Parece que eu não sei fazer meu serviço. Ô, meu irmão, acorda. Deus colocou essa pessoa aí do seu lado para que você busque a excelência, para que você faça mais do que você tem feito, porque você pode fazer melhor. Depende de como você encara. É o pai que tinha 2 filhos gêmeos, e no dia do aniversário dos meninos, o pai falou, vou pregar uma peça nesses meninos, porque um era otimista ao extremo, o outro extremamente pessimista. Ao pessimista, o pai colocou do lado da cama dele uma bicicleta, e do lado do otimista, o pai colocou uma bacia cheia de estrume. Quando o pessimista acordou e ele viu a bicicleta, ele falou, nossa, uma bicicleta. Ah, mas não quero isso não, isso é perigoso. Isso aí eu vou cair, vou quebrar um braço, uma perna, misericórdia, não vai dar. Quando o otimista acordou,
e ele viu uma bacia de estrume, ele gritou na hora: pai, pai, onde é que está o meu cavalo? Eu ganhei um cavalo. Tudo depende de como você vê, tudo depende de como você encara. Então, ao invés de você olhar para essa pessoa no trabalho, que eu não duvido que ela seja uma pedra no seu sapato, eu não duvido, mas entenda que essa pessoa vai fazer você buscar a excelência. Entenda que essa pessoa vai aprimorar suas habilidades. Entenda que essa pessoa vai fazer você crescer. Você vai ser um funcionário melhor, uma pessoa melhor. Creia nisso. Mude o foco. Coloque a lupa no lugar certo. É o que nós precisamos entender. Aqui em Eclesiastes, no capítulo de número 7, vamos lá comigo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Entenda que tanto o que é bom quanto o que é ruim, é provisão de Deus para a sua vida. Enxerga nesse lado. Deus tem alguma coisa para me mostrar com esse problema. Deus quer me fazer crescer através dessa luta. Eu não entendo porque eu estou passando por essa situação, mas eu entendo que Deus está comigo nesse negócio. Eu entendo que Deus vai me fazer crescer através disso. É dessa maneira que nós precisamos encarar as lutas da vida. É assim. O Salmo 90, versículo 12, fala sobre o justo. E o interessante aqui, dentro dessa passagem do Salmo 90, 12, é que ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que no dia da adversidade, não perca tempo com bobagem, não perca tempo com aquilo que não promova crescimento para você. O que Davi está dizendo é: Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Sabe o que Davi estava orando? Ele estava dizendo: Deus, não permita que eu perca tempo com besteira. Não permita, Deus, que eu me distraia com bobagens. Não permita, Senhor, que eu deixe a minha vida passar a troco de nada. Ensina a administrar com sabedoria o meu tempo, Deus. É o que Davi está falando aqui no Salmo 90, no versículo 12. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, louco, e sim como sábio, remindo o tempo, administrando bem o tempo, porque os dias são maus. É o que Paulo está falando aqui. Me ensina a administrar meu tempo com sabedoria. Me ensina a administrar meu tempo com sabedoria. Não permita que essa pessoa que está te perseguindo, falando mal de você, faça você perder o foco para onde Deus quer te levar. O apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 4, no versículo 5, Colossenses 4, versículo de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses 4, versículo 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Essa luta que você está passando, aproveita isso para crescer. Aproveita essa luta para se fazer uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa melhor, meu irmão. Aproveita essa crise que você está passando para que você se aperfeiçoe. Quantos pastores nem pensavam em fazer lives e agora estão fazendo? Estão se aprimorando, estão se capacitando, estão buscando a cada dia a excelência. Se não fosse a crise, se não fosse a adversidade, não estariam. Quantas pessoas estão agora descobrindo outros talentos, porque o mercado está muito instável, então já prevendo um futuro que talvez poderá não ser bom, ela já está se desdobrando, está descobrindo outras habilidades.
Você entende que as adversidades são oportunidades para que aumentemos a nossa precisão aos detalhes, que nós possamos crescer? Não perca tempo, o tempo é agora. Invista em você, invista no seu potencial. Deus tem algo para fazer através da sua vida, meu irmão. Deus tem algo para fazer através de você. Então não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Não perca. As adversidades revelam a nossa verdadeira convicção. As lutas são boas, você sabe por quê? Porque elas vão mostrar a nossa convicção. Se eu realmente quero ou se eu não quero. Porque tem pessoas que na primeira marolinha joga a toalha, diz, vou mexer com isso, vai ser muito difícil. Isso significa que você não queria tanto quanto dizia querer. Então é o que nós aprendemos aqui. É o que nós começamos a perceber aqui nas Escrituras. Quando entendemos o que Deus quer fazer através da nossa vida, através de mim, através de você, meu irmão, tudo muda, tudo se torna diferente. Deus tem grandes coisas para fazer através da minha e da sua vida. Agora, presta atenção. Se Daniel e se os seus amigos não soubessem realmente o que queriam, eles teriam jogado a toalha na hora. Daniel parava de orar 3 vezes por dia na hora. Ananias, Misael e Azarias falaram, vão curvar porque o negócio aqui está feio, vai que Deus não livra. Então as adversidades revelam as nossas convicções. No livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Se ele quiser me matar, que mate. Mas eu tenho convicções. Eu vou jejuar, eu vou buscar o meu Deus. E eu sei que o meu Deus tem uma solução para a minha vida. Eu sei que o meu Deus tem algo para mim. Então bota todo mundo de jejum e se o rei me matar, beleza, vou viver com Cristo, está valendo. Você percebe que as adversidades são oportunidades que Deus usa para te exaltar publicamente? Você percebe que as adversidades vão revelar relacionamentos desonestos, como mostrou aqui para Sansão, que ele vivia com Dalila? Você percebe que as adversidades são como imãs, elas vão atrair pessoas de Deus para te auxiliar, para te ajudar? Que as adversidades vai nos exigir ouvir a voz de Deus durante as tempestades e não os barulhos e os burburinhos da vida? Você entende que a adversidade fará com que você aumente a sua precisão aos detalhes e que ela vai mostrar se você tem convicção mesmo ou se você não tem? Então as adversidades, elas são muito importantes na nossa vida. Em último lugar, e eu vou encerrar, as adversidades o qualificam para promoções e bênçãos sobrenaturais. É isso aí, querido. As adversidades vão qualificar você. Essa luta que você está passando vai te capacitar, vai te preparar para chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Irmão, foram as adversidades que treinaram José naquela travessia na caravana de Ismaelita. Foram as adversidades que fizeram José crescer na casa de Potifar, na cadeia, até que ele chegou ao governo do Egito. Adversidades vão te levar para lugares e para conquistas que você jamais sonhou ter. Meu irmão, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2,
no versículo 7, Apocalipse capítulo 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. É só para quem não desiste, é para quem vence. O versículo 26, também aqui de Apocalipse 2, diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vitória é para quem não desiste, é para quem persiste até o final. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 12 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. E o versículo de número 12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ah, querido, as adversidades vão te promover, as lutas dessa vida vão te levar ao crescimento, as lutas dessa vida vão fazer você crescer e prosperar. Então não reclame, não murmure. Deus está com você e Deus quer te exaltar diante dos homens. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.